Bom, vamos para as dicas, né, que vocês precisam para que a gente possa fechar aqui e vocês irem bem preparados para a prova. É o seguinte, gente, prova do CESP, o que está pesando mais aí recentemente nas últimas correções, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma prova, porque eu estava fazendo uma aula para auditor e lembrei, falei, vou colocar isso aqui para o pessoal que vai fazer prova, isso é bem interessante. Mas antes de eu falar desse exemplo, eu quero chamar a atenção para isso daqui primeiro, ó. Nas últimas correções do CESP, as mais correções foram feitas este ano, principalmente, a banca adotou uma característica muito pró-textual. Só para vocês terem noção, por exemplo, teve um rapaz na fase de recursos, né, que mandou uma mensagem falando o seguinte: olha, eu estou em 16º no concurso e eu não concordo com a minha nota, mas tem aqui a redação do primeiro lugar, que eu queria que você fizesse uma comparação para mim. Porque a impressão que eu tenho é que a pessoa que estava em primeiro lugar tirou uma nota muito melhor do que a minha, né? E naturalmente essa pessoa não fez um texto tão completo assim em termos de conteúdo. Realmente, quando a gente olhava a redação do primeiro lugar, era uma redação um pouco mais coesa, havia um cuidado maior com a textualidade. E a outra era mais técnica, mas era uma redação muito fragmentada, tá certo? Então, o que fez com que ele errasse era a falta de percepção de alguns pedidos do tema, da forma como eram pedidos, a forma de exposição do texto. Então, gente, tem pesado bastante o jeito de vocês escreverem. Na hora de escrever, vocês têm que se lembrar de duas coisas importantes, que serve para qualquer redação. Todo texto faz dois movimentos, tá? Dentro dessa questão de progressão e encadeamento. Não existe texto sem isso. Um movimento é a progressão, mas antes de fazer a progressão, você tem que fazer a retroação, tem que fazer um encadeamento. Não existe texto sem esses dois movimentos, tá? Eu vou mostrar com base em dois casinhos da aula de vocês como é que seria isso. Por exemplo, aquele tema sobre gestão da qualidade, né? Então, suponhamos que nós temos aqui o texto. Então, você vai ter que fazer o quê? Primeira coisa, você sabe que você precisa ser muito pontual em relação à retomada dos tópicos. Isso é importante, tá? Porém, agora você não pode só retomar os tópicos pronto e acabou, não. Você tem que fazer algum tipo de interligação entre eles. O CESP ele não quer mais a redação fragmentada, ele quer a redação unificada. Então, o que você vai fazer? Primeiro, retomar o tópico, né? A gestão da qualidade, de acordo com a teoria de Deming, porque estava no enunciado. Traz um conjunto de princípios, tá vendo, ó? Para a produtividade gerencial que visa estabelecer e manter melhorias contínuas para a organização. Ponto. Primeiramente, a gestão da qualidade traz como princípio central o foco nos clientes. Tá vendo? Então, quer dizer, na verdade, agora que veio de fato a resposta. Ó, é isso aqui. Aqui que começou a responder. Vocês vão ver que, por exemplo, quem formulou esse texto fez o quê? Juntou uma introdução com o primeiro tópico. Você não é proibido de fazer uma introdução no CESP, não. Mas separe do primeiro tópico. Isso aqui seria, na verdade, um parágrafo diferente, tá? Aí sim, primeiramente, para você, já que você vai falar de gestão da qualidade, o que tem que saber primeiro? Tem que saber qual é o foco central. Então, primeiramente, ou seja, em primeiro lugar, a gestão da qualidade traz como princípio central o foco nos clientes, né, e usuários, para identificar suas satisfações e insatisfações. O objetivo desse foco, muito bem. Olha só, nós temos aqui o primeiramente fazendo o nexo de abertura do primeiro assunto, né? E temos aqui o pronome, o objetivo desse foco, tá vendo? Fazendo o que esse pronome vai fazer, ele vai fazer retroação, ele vai buscar a informação anterior antes de especificar melhor o foco, antes de ingressar com a informação nova. Então é sempre assim, eu tenho que ir para trás e para frente no texto o tempo todo, tá? Sempre buscando alguma coisa que tem atrás. Que palavra eu vou buscar? Fica a meu critério, depende do que eu vou desenvolver. Então, o objetivo desse foco, tem gente que não vai fazer isso. Tem gente, como é que boa parte de vocês escreve? Você escreve falando assim, o objetivo é manter a fidelidade. Mas o objetivo de quê? Tá vendo onde é que se dá o problema da coesão? Então, às vezes, nós temos que repetir palavras, na coesão temos que usar pronomes, temos que usar ordenadores textuais, para que o texto vá ganhando um tecido mesmo, tá? Ele não fique furado, tá bom? Então, aí diz, é manter a fidelidade dos usuários aos produtos e serviços fornecidos pela organização. Para atingir esse objetivo, tá vendo? Retroação, agora sim eu posso entrar com progressão. É preciso seguir pontos fundamentais da gestão da qualidade propostos por Deming.
Então vamos mais. Então quer dizer, você vai sempre voltando atrás, tá? Tem que voltar, só pode ser atrás. Somando-se a isso, ó, ao que foi falado aqui, há há três fundamentos de excelência na gestão, na excelência em gestão. Então, quer dizer, aí você vai falar, abrir aqui, ó, questão importante, 2 pontos. Então, você vai fazer o quê? A sua enumeração tranquilamente. Mas antes de você entrar com essa informação nova, você precisou fazer a volta, tá? Uma questão interessante, quando você tem, vamos supor, se você tivesse que falar todos os pontos fundamentais da gestão da qualidade propostos por Deming, você teria uma lista enorme, não é isso? E às vezes não dá para fazer isso tudo na redação. Então, use o dentre para você destacar e o verbo destacar, tá? Mas não joga 2 pontos aqui não. Dentre tais pontos se destacam os seguintes, ou se destacam estes, né? Depois que você colocou o pronome os seguintes ou estes, o que vai acontecer? Você pode enumerar, tá certo? Se você for enumerar alguma coisa que seja muito extensa, use mais o ponto e vírgula, porque ele vai dar uma cadência melhor para a leitura e para o entendimento de quem está lendo, ok? Perfeito. Mas, vamos lá. Além disso, nós temos o seguinte, olha só. Partindo-se do fato supramencionado, disserte sobre os seguintes aspectos. O que é a ISO 9001, tal, explica a importância. Gente, quando a banca te der 2 tópicos, você pode fazer mais de 2 parágrafos se você quiser, tá? O que você não pode fazer é sempre menos do número que você tem aqui, tá bom? Agora, qual o tamanho desses parágrafos? Não importa, o CESP ele quer uma resposta objetiva. Então, quer dizer, primeiro, se ele começa com um parágrafo conceitual, você não tem nem por que fazer introdução nenhuma, tá? Aliás, você não é obrigado a fazer introdução. Mas se você quiser fazê-lo na prova, né, quiser fazer isso na prova, você deve fazer quando você não tem nada de conceitual. Quando você já tem um conceito perguntando o que é tal coisa, então aquele elemento do que é já está fazendo a introdução para você automaticamente. Então ele diz, ó, a ISO 9001 é um documento normativo internacional que visa atrair clientes que buscam serviços e produtos que seguem um padrão de qualidade. Trata-se de uma certificação do sistema de gestão de qualidade e de uma definição de requisitos para a implantação desse sistema. Este documento possui ferramentas de padronização. É um modelo seguro para a implantação da gestão de qualidade. Então, veja só. Sempre tem que fazer... começou, né? Você trouxe aqui uma informação, você vai entrar na segunda. Trata-se de uma certificação. Gente, se usar o verbo tratar-se, não pode colocar sujeito antes, tá? Esse verbo ele já indica que você está continuando alguma coisa. Então, você não usa sujeito antes desse verbo, que é um verbo impessoal. Tá certo? Agora veja que para recuperar, né, a certificação, ou seja, o processo da ISO 9001, este documento, porque ele vai falar de um documento específico, que é ISO 9001, possui ferramentas, tal. Aí vem, para implantar, antes de falar, né, explica a importância de empregar e como ela pode ser implantada. Então, antes de falar de como ela pode ser implantada, aí vem, para implantar o quê? Tem que voltar com o assunto do tema central. A ISO 9001, é feito inicialmente um estudo preliminar e vai explicando tudo, tá? Depois, quando vai falar do ciclo PDCA, você não precisa também encher papel, né? Você pode ser bem direto. Como o ciclo PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, ele é importante para se cumprirem requisitos da ISO 9001, quer dizer, volta ao assunto. Você não pode só falar do ciclo PDCA aqui, porque senão vai ficar desvinculado dos elementos anteriores, tá certo? Quando você vai retomar alguma coisa, não quer dizer que você tem que retomar exatamente no início. Você pode retomar no meio, mas tem que retomar. Tem que ter um ponto, que é o ponto da costura, tá bom? Para não ficar em aberto. Então, gente, coesão é muito importante, não deixem de cumprir, tá? Outra questão para a qual eu quero chamar a atenção, por isso eu trouxe até a prova ali do TCU, que me lembrou muito bem. A tendência na prova é de você se deparar com um tema fácil. O CESP tem optado por temas bem mais simples, principalmente nos últimos anos. Apesar desse tema aqui ser antigo, ele reflete bem o momento que a gente está vivendo agora na banca. Por exemplo, quem fez concurso para o Tribunal de Contas não acha esses assuntos aqui nada difíceis, fazer uma auditoria com confidencialidade e com transparência, tá? Responsabilidade do auditor
e maneiras de lidar com requisições de terceiros. Isso aqui é um assunto que é muito comum no meio de quem estuda para isso aí. E a tendência na prova é você encontrar um assunto comum. Por que a banca quer assuntos fáceis? Se você olhar os padrões de respostas do CESP, estão vendo cada vez mais simples. E por que ela quer assuntos fáceis e simples? Porque ela vai bater na textualidade, não tem jeito. Então, gente, na hora de trabalhar isso aqui, quando eu falo para vocês retomarem o tema, os tópicos, muita gente não leva isso a sério. E vocês não têm noção do que acontece depois. Por isso que eu trouxe a redação para mostrar, tá? Por exemplo, isso aqui é uma redação de um aluno que sabia bem o assunto. Tanto que sabia que soube explicar verbalmente esse assunto. Então vamos lá. Aqui pede para ele falar sobre o equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Tá certo? Na verdade, nos trabalhos de auditoria. Então vamos lá. Aqui o aluno vem, ó. O auditor tem como papel principal apresentar parecer sobre suas auditorias. Ponto. Né? Já começou com uma introdução aí. No caso do auditor independente, este visa prestar informações sobre as demonstrações. Aí ele fala, já o auditor interno visa melhorar o processo. Ok. Em ambos os casos, os resultados podem servir de instrumento para o controle social no âmbito público. Você vai ver que o aluno faz uma introdução, perfeito, mas veja que ele evita tocar nas palavras essenciais do tema. Eu não sei por que essa resistência, tá? Mesmo, eu sei que confidencialidade está no primeiro tópico, mas você pode tocar na introdução, porque ele também está no enunciado geral. Então, toma cuidado. Só que lá está pedindo o quê? Ok, então vamos perdoar essa introdução, que o examinador não entraria em questão com relação a isso. O examinador, então, vai partir para a linha 7, onde ele acha, o ponto em que ele acha que, de fato, o aluno vai responder a questão. Então, eu cheguei aqui na linha 7 e diz assim, a confidencialidade é a regra no tocante às informações obtidas em trabalhos de auditoria. Porém, no caso do setor público, também se deve ponderar a relação entre sigilo e princípio da transparência. Não tá legal. Aí o aluno quer reclamar que tá, mas não tá. Ó, sigilo e princípio da transparência, se ponderar essa relação. Lá pede para falar sobre o equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Vocês vão ver que o aluno deixa para falar, ele troca equilíbrio por ponderação, né? Ele coloca no lugar de confidencialidade, troca sigilo, tá? São palavras próximas? São. Mas em português não é feito só de sinônimos, português também é feito de hiperônimos, hipônimos, que são aspectos sinonímos, não tão sinônimos assim, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Então eu falei esse monte de palavrão com vocês, que é para vocês entenderem que vocês precisam ser precisos. Então era para o aluno começar aqui, o equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência deve ser a regra no setor público. Ponto. Vocês vão ver que lá no enunciado se pedia para poder falar com base nas regras da Intosai sobre isso. O aluno vai lá na Constituição. Então, gente, o que acontece em provas de concurso público é muita dispersão. As pessoas, assim, elas começam a escrever conforme o que está na cabeça delas, sem prestar atenção no que de fato está sendo perguntado. Se vocês chegarem à prova amanhã com essa mentalidade que eu estou explicando para vocês, de prestar atenção, vai ser muito mais simples o que vocês estão pensando, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrando, são vários errinhos. Responsabilidade do auditor, valia 6 pontos. Eu lembro que tirou 3 pontos alguma coisa, quase metade aqui. Responsabilidade do auditor. Aí vocês trocam as palavras achando que é a mesma coisa, e não é. Olha o que acontece aqui. Os auditores podem ser responsabilizados de maneira civil, penal, em ambos os casos. Gente, responsabilidade é prerrogativa. Responsabilização é falta de cumprimento de prerrogativa. É efeito da falta de cumprimento da prerrogativa. Então, as responsabilidades do auditor, segundo a Intosai, estão elencadas no seu documento. Então, você tem que falar quais são as prerrogativas de um auditor, certo? Então, depois você pode falar, se ele não cumprir tais prerrogativas, ele pode ser responsabilizado. E veja que a banca não perguntou por responsabilização, tá? Mas você poderia, evidentemente, falar. Mais um exemplo de compreensão pela metade, né? Maneira de lidar com requisições de terceiros por informações de auditoria. Isso aqui quer dizer o quê? Maneira de lidar com requisições de terceiros. O que são requisições? Requisições são pedidos. Então, terceiros que vêm pedir informações da auditoria para o auditor. Como é que ele tem que lidar? Quais são as maneiras? É isso que ele perguntou. Olha o que o aluno responde. A hipótese em que o auditor deve prestar informações sobre entidades previamente auditadas. Tá, mas quando você diz que há hipóteses,
você está indo na pré-história da pergunta. Por que está indo na pré-história da pergunta? Porque te perguntou as maneiras. O examinador já disse que existem essas hipóteses. Ele quer saber quais são as maneiras, né? Então tem que tomar cuidado com a forma como vocês começam. Mesmo que vocês respondam com correção depois, a forma de começar contribui negativamente, tá? Se você fizer uma coisa errada. Então, para você não ter problema, a gente às vezes vê passar no concurso quem não tem conteúdo para um desses tópicos aí. E vê passar mesmo. Só que a pessoa, exatamente por ela não ter conteúdo, ela é humilde. Então ela capta o tópico e não quer saber. O que vem depois, só Deus sabe. Mas no momento em que ela pode jogar a favor dela, ela faz isso. Entenderam? Então, gente, tem que prestar atenção nisso, tá? Bom, só fazer um parêntese aqui. O meu vídeo tá ficando com mais de 15 minutos, né? Normalmente quando tem mais de 15 minutos, ele não subiria na plataforma do ponto, tá? Eu tenho tentado subir alguns vídeos na plataforma, porque lá a requisição são 150 MB. É o requisito, aliás, é o requisito para você poder subir. Tentei subir vários menores, não subia. Desisti, parece que o curso parou, sei lá, ficou sem espaço no provedor, alguma coisa assim para subir vídeo. Então por isso que eu vim pro YouTube, coloquei no meu privado e, né, não tendo mais saída, coloquei no meu privado e coloquei ali para vocês, tá? Eu tenho evitado falar essas coisas assim no curso, porque realmente eu saí do curso, não abandonei, na verdade eu tive que sair, não teve jeito, porque aconteceu um problema fiscal muito sério com os serviços prestados ali ao pessoal, e eu não vou, assim, eles têm direito ao sigilo fiscal, tudo bem, eu vou falar de mim, né? Então chegou a um ponto que realmente não daria para ficar, tá? Um problema tava na lei de um jeito, no contrato deles completamente diferente, né? Então eu não concordei com o que aconteceu, foi muito grave, o curso não tomou providência nenhuma nesse sentido de contornar o problema, eu achei melhor sair. E não tinha mais como ficar, porque inclusive eu fui multada por estar respondendo o fórum e por dar aula. Por incrível que pareça, foi isso, tá bom? Quem tiver alguma curiosidade pode me pedir os documentos em e-mail, tem tudo direitinho mesmo, não tem nada que esconder. Enfim, mas voltando aqui à nossa vida, né, assim, tem outra questão também que eu quero chamar a atenção de vocês, que diz respeito ao seguinte, eu até esqueci de falar isso. Quando vocês estiverem na prova, gente, prestem atenção ao que está sendo questionado. Às vezes a gente está diante de questões que estão entregando ouro, e as questões do CESP são muito assim, são questões que entregam ouro. Eu vou citar um caso assim bem rapidinho. Por exemplo, aproveitando que eu estava falando de TCU, né? Isso acontece direto, tá? Então eu lembrei de TCU por acaso. TCU uma vez trouxe uma questão falando de uma empresa privada que assinou um contrato com a administração pública para desenvolver uma obra. E aí houve uma crise econômica e essa empresa não deu conta de cumprir o contrato. Ponto. Esse era o caso. Aí veio a primeira questão, perguntando, né, em face do ocorrido, né, para você conceituar o que é teoria da imprevisão. Olha o nome disso, teoria da imprevisão. Uma empresa, voltando ao caso, uma empresa não consegue dar conta, né, de cumprir um contrato com a administração pública por conta de um problema econômico que atingiu o país, não estava previsto no contrato. Então, essa empresa teve problemas para cumprir aí a sua obra. Então, aí perguntaram, o que é teoria da imprevisão? Gente, com base no caso, teoria da imprevisão só pode ser aquilo, o nome já diz. É aquele acontecimento fortuito, imprevisto, não pensado pelas partes, certo? No momento ali de firmar-se o contrato, né? Então, isso é teoria da imprevisão. É lógico que a explicação pode até ser um pouco mais abrangente, mas eu quero dizer para vocês que a resposta está ali, tá? Prova, por exemplo, do Ministério Público. Estou dando aula do Ministério Público. Caiu lá uma das questões antigas do Ministério Público falando sobre o papel, o direito a prerrogativa de um Ministério Público investigar, né? Aí, instaurar processo penal. Então, e proceder a investigações. Era essa a questão. Aí perguntava, letra A, tal prerrogativa está expressa na Constituição Federal? Era a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a posição do STF sobre essa questão? Gente, se o STF tem que se pronunciar, você já sabe a resposta da primeira. Se o STF tem que se pronunciar, é porque não está expresso, está implícito. E qual era a pergunta C? Né? O que é
Se aplica ao caso a teoria dos poderes implícitos? Ô, gente, lógico, porque se o lance não está expresso, se estivesse expresso na Constituição, para que a Corte teria que se pronunciar? Não faz sentido, tá bom? Então, prestem atenção, leiam com calma a prova de vocês, sejam mais simples na hora de vocês procederem, tá? A coisa vai dar bem mais certo, tá bom? Boa sorte para vocês aí no concurso.